Mas então, boa noite a todos, sintam-se Boa todos noite. abraçados e vamos então iniciar nossa atividade de hoje. Como de hábito, vamos apenas considerar que nesse momento nós já estamos devidamente Boa noite. sintonizados espiritualmente com os propósitos dessa atividade nossa e vamos considerar que cada um de nós, então, no seu interior, se conecta espiritualmente com seus protetores espirituais e vamos ter um ótimo encontro. Deus nos abençoe, né? Vamos em frente. Bom, eu dei uma tarefa de casa, eu tinha pedido a vocês para lerem a questão 132 de maneira crítica, não é isto? Crítica analítica. E eu queria começar, portanto, abrindo para vocês conversarem a respeito dessa experiência de leitura, como é que foi para vocês fazerem uma leitura crítica analítica da questão 132. E eu quero começar ouvindo vocês. Então, vou fazer uma analogia que eu penso, né? O que é encarnação. Eu penso que a encarnação é como se fosse um filtro. A gente vai fazer o café, coloca o pó, e aí vem a água, e cada vez que a gente encarna, a gente vai filtrando os nossos defeitos. Ontem até eu escutei alguém falando que não podia falar defeito na casa espírita, né? Você falar as coisas que eu não consegui concluir. Então, mas na realidade seria assim, as nossas imperfeições, né? Elas vão sendo filtradas a cada encarnação, até que a gente não tenha mais nenhum tipo de imperfeição. E aí o objetivo é puramente isso. Pode parecer simples demais, mas eu tenho refletido sobre isso, que o que a gente passa aqui, as vicissitudes, né, é justamente para você depurar, falando assim, que o castigo, né, é você tornar-se casto, né? Então, na realidade, a definição de castigo é esse, né? Tornar-se casto. E, e o que a gente, nas encarnações, é isso, é você se depurar. Então, é a minha pequena opinião. Ok. A Sueli também tem algo a dizer sobre a questão 132. Sua leitura crítica da questão 132, ô Sueli? Crítica, sim, de análise, né? Você quer dizer, porque Isto. vejo que tudo muito bem. O que eu gosto muito dessa parte, dessa resposta, é quando eles dizem que também um dos objetivos é colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, eu acho muito assim, interessante quando fala isso, que é porque todos nós temos parte nesse universo, nessa criação. Maristela. Maristela está na sequência. Sim, Maristela. Uma coisa que me chamou a atenção nessa pergunta é que cita a encarnação, né, sempre necessariamente ter algo específico. Como aqui diz, para uns expiação, para outros missão, e para executá-la sempre da melhor maneira possível. E isso eu ainda questiono um pouco, no caso, uma análise. Será que nós não passamos por missão, por expiação, por elevação, por conhecimento, por um mix, vamos falar assim, de situações durante uma encarnação? Porque a nossa vida, ela vai numa mudança muito grande, desde que criança, do afeto ou não do afeto, e seguindo no estudo, nesse conhecimento cada vez maior que devemos ter. Então, realmente, isso me faz questionar. Por que é tudo expiação? Não, é missão. Não, porque Chico Xavier veio em missão. Então, no meu entendimento, fica assim, parece uma gaiolinha fechada.
essa é a sua situação nesta encarnação. Então, é uma análise crítica, mas, ao mesmo tempo, uma pergunta. Clê, Eu, eu sempre questionei, vou falar a verdade, eu sempre questionei muito. Assim, eu penso que a encarnação seja exatamente essa frase que o Kardec diz que Deus a impõe com a finalidade de fazê-lo chegar à perfeição. Ok. Eu só não concordo com essa questão de que você precisa sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal, né? Seja expiação, seja. Porque eu acho que para a gente evoluir, para a gente chegar à perfeição, para mim, no meu ponto de vista, você não precisa sofrer, né? Porque eu acho que o sofrimento quem escolhe é a gente, né? Então, nem, às vezes, tudo bem, às vezes ele nos é colocado, a gente não busca, ele vem. Aí seria que isso seria expiação ou seria, como diz na filosofia, como é que chama? Esqueci até agora, esqueci o nome. A causa, vai, que o Aristóteles fala da causa, né? Causa e efeito, enfim, mas mais dentro de uma filosofia, sabe, mais materialista, e não dessa forma aí de que precisa sofrer para evoluir. Eu não sei, eu gostaria também de saber a opinião de todos aí sobre isso, porque eu sou meio crua nesse sentido aí. ok. Arlene, Boa noite a todos e todas. Eu queria problematizar algumas questões, não que eu tenha resposta para todas, acho que eu nem tenho, mas assim, achei muito problemático ele colocar a questão inicial da imposição divina, né? Eu acho que isso traz para a gente um peso muito grande, essa questão da imposição divina. E é uma outra questão também, eu acho que merece ser revista, olhada, problematizada, tensionada, é a questão desse caminho à perfeição. Ou seja, somos imperfeitos. Eu sempre me questiono sobre isso, porque quando você pensa em processo evolutivo, essa imperfeição, ela se perde no discurso, porque nós evoluímos a partir do momento que nós vivemos, que nós aprendemos, que nós construímos, né, enfim. Então, eu acho que esse sentido da evolução, esse sentido da perfeição que eu estou falando, eu acho que ele problematiza um pouco a questão da evolução. Então, eu acho que essa questão de imperfeito, isso me incomoda muito. E uma outra questão também que já foi citada aí, é o sofrimento como instrumento. Quer dizer, sofrimento, ele não é instrumento. Sofrimentos, nós que construímos ao longo da nossa jornada. Então, nós sofremos essas consequências do que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? Fazemos ou nos omitimos, enfim. Então, é isso que eu queria só colocar. A expiação é também uma questão no meio disso. Obrigada, Elias. Sueli, com a palavra. Então, assim, com as perguntas que elas fizeram, né? Eu tenho, assim, a seguinte ideia. Primeiro, Deus lhes impõe a encarnação, né? Eu acho que isso aí não deve pesar em nós, porque quando a gente compreende que assim, é uma necessidade nossa, como criaturas, né? Então, ele impõe nesse sentido, assim, é necessária a encarnação, é necessário nós estarmos na matéria para alcançarmos essa perfeição. E essa perfeição, às vezes a gente fala que somos imperfeitos, isso pesa muito, esse saber dessa imperfeição, mas que imperfeição? Onde eu sou imperfeito, né? Então, eu vejo assim, o que é imperfeito? Imperfeito é assim, as leis de Deus, elas são perfeitas, ou lei de Deus, ou lei do universo, a lei, ela é perfeita. Então, para que nós possamos cumprir o nosso papel na obra, nesse universo, nós devemos nos aproximarmos dessa lei que nos rege, que é perfeita. Então, por que nós estamos imperfeitos? Porque nós ainda não estamos seguindo, não estamos em consonância com essa lei que é perfeita. Então, assim, eu vejo dessa forma o que me deixa assim bem mais leve.
Ok, ok. Valdir, com a palavra. Boa noite a todos. Eu me preocupo um pouco, porque quando a gente pensa na nossa preocupação de entender de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, o que significa tudo que nos envolve, nós ficamos questionando, por exemplo, como disse, acho que a Marlene, com relação à palavra imposição, na realidade é uma condição necessária, eu entendo assim, que é uma condição necessária para o processo nosso, de alguma maneira, pela construção que somos responsáveis, que somos nós mesmos num processo de evolução. Quanto ao objetivo da reencarnação, ele está dando uma ideia do porquê, pelo menos respondendo com alguma lógica para o momento, do porquê que nós estamos aqui. Não significa exatamente que quando ele fala de sofrimentos de base, que tem que ter sofrimento, tem que ter beleza. Na realidade, nós sabemos que os nossos atos é que causam todos os efeitos que nós vivemos. Então, nós ficamos preocupados às vezes em saber se eu sou dessa maneira porque de outra forma anterior eu causei esse ou aquilo. São situações que a gente fica só fazendo suposições. Mas se a gente for pensar no início de um processo inicial, nós começamos lá sem conhecimento nenhum, simples e ignorantes, como ele diz que nós fomos criados, responsáveis por um processo de aprimoramento próprio e, ao mesmo tempo, colaborar para a evolução daquilo que nos rodeia, que é um universo mais próximo. Dessa forma, eu vejo que o fim ou a finalidade da nossa encarnação é único, atingir o estágio de melhor possível dentro das capacidades que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo. E aí eu fecho com a palavra, com a afirmativa que ele diz que tudo é solidário no universo, pois tudo se encadeia. Nós estamos no começo da cadeia, no meio da cadeia, não importa, mas nós estamos participando disso. Ok, Valdir, obrigado. Anne Mari, por favor, Alfonso. Em seguida, a hora que a Anne Mari conseguir normalizar, a gente devolve a ela. Boa noite a todos. Eu ia até perguntar se daria tempo de eu falar alguma coisinha. A questão da provas e expiações, eu gosto muito de lembrar do livro de Jó. Certo? Jó passou provas ou passou expiações? O sofrimento era a prova. O que era a prova no livro de Jó? Primeiro, acho que ali está bem claro que o Jó passa por provas. Por quê? Porque ele não provocou nada daquilo. Então, a prova é algo que acontece na nossa vida de maneira fortuita para verificar alguma coisa, algum aprendizado pelo qual nós passamos. Né? Quando fazemos uma prova no colégio, né, para verificar o aprendizado anterior, então a prova tem essa função. Então, no caso de Jó, verificar sua fidelidade, verificar seu amor a Deus, verificar a capacidade de compreender que Deus está ali passando alguma coisa. Enquanto que a expiação é resultado, aí entro na fala do Valdir, né, de ação, é uma reação a uma ação anterior nossa. É uma colheita de algo que plantamos. Ela pode ser exatamente retornando aquilo que causamos, como alguns exemplos são citados tanto na Bíblia quanto nas revistas espíritas, ou pode ser alguma coisa que vai nos trazer um aprendizado e reparar algum bem. Eu gosto de dizer que o espírita tem que aprender que ele não tem culpa, ele tem responsabilidades. A culpa é do catolicismo. O espiritismo, ele é responsável por reconhecer que fez o erro e reparar aquele erro. Essa reparação, ela vai ocorrer de uma forma com sofrimento ou não, a depender das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Obrigado, gente. Ok, obrigado a você. Bom, gente, eu acho interessante essas questões que foram levantadas,
E aí eu quero puxar uma questão que o Alfonso trouxe. O Alfonso falou em provas, né? Fazendo um contraponto entre provas e expiações, que a gente sabe que é um elemento muito presente na teoria espírita. Me permitam falar assim na teoria espírita, tá? Porque eu estou partindo do pressuposto que existe uma teoria espírita, né? E aí eu acho interessante. Vocês viram a palavra prova aqui nessa resposta, gente? Quem viu a palavra prova aqui nessa resposta? Me parece que ela não aparece aqui nessa resposta, não é isso? E aí eu queria puxar mais um outro ponto para a gente pensar também. Quando eu falo de leitura crítico-analítica, gente, é nesse sentido mesmo, de a gente não ter receio de fazer perguntas, sabe, daquilo que porventura a gente acha que mereça uma análise. Então, quando a Arlene está chegando agora no Espiritismo, né, Arlene? Ela chega e levanta essa questão da imposição. Para a pessoa que está de fora, para a pessoa que não é espírita, a hora que ela lê a questão, ela vai ler com esse olhar. Eu acho isso muito importante. Eu gosto muito de conviver com pessoas que estão chegando agora no espiritismo, porque eles chegam com um olhar que não está condicionado como o meu, por exemplo. O meu olhar, eu vou estar justificando tudo, vou estar dando um jeitinho em tudo, explicando tudo. O olhar de quem chega agora já chega questionando e arrebentando parede, né? Tinha uma colega nossa que era doutora em comunicação e ela começou a frequentar o grupo de estudo há um tempo atrás, né, do Livro dos Espíritos, e ela começou a fazer muitas perguntas. E o colega nosso que estava coordenando o grupo não deu conta de vamos dizer assim, de dar ouvido às perguntas que ela fazia e à maneira como ela fazia, porque, como diz ele achava que ela era desrespeitosa com o texto kardeciano, né? Então, depois a gente até pôde conversar a respeito disso. Eu falei, mas como desrespeitosa? Ela está trazendo as dúvidas, porque ela é uma pessoa aí do mundo acadêmico, e ela, naturalmente, quando começa a ler o texto espírita, ela esbarra em algumas questões que ela fala, mas por que isso? Né? E ela quer entender, ela quer questionar. Então, se a gente não tiver condições de responder isso adequadamente, a gente às vezes fica em maus lençóis. E aí o problema não é de Kardec, não é do Livro dos Espíritos, não é da pessoa que está perguntando, é porque muitas vezes nós não estamos preparados para esse nível de questionamento que uma pessoa que não é espírita às vezes faz, às vezes formula, né? Então, eu acho interessante essa questão que a Arlene trouxe da imposição, e fico me perguntando qual terá sido o perfil desse espírito que respondeu essa pergunta, né? Porque pode ser que ele fosse um sacerdote católico, e por isso ele está respondendo, olha, Deus impõe, né? Deus impõe. Então é possível que ele, como um sacerdote católico, traduza dessa maneira, né? Eu vou até ler de novo a resposta para a gente perceber. Olha, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, assim, é como se dissesse assim, olha, né? Que a encarnação é obrigatória e todo mundo tem que chegar um dia à perfeição, né? Então, alguém que de repente está chegando agora pode perguntar assim, mas por que eu sou obrigado a chegar à perfeição? Né? E de repente é uma questão. E o que eu responderia? Né? Por que eu sou obrigado? E se eu não quiser? Né? Então, é interessante. Outra questão que eu acho que também surge, gera várias reflexões, eu acho até, me parece que a Arlene também ponderou isso, né? Perfeição. O que é perfeição? E agora eu quero que vocês me respondam. Eu vou devolver para vocês agora e eu quero que vocês me expliquem o que é a tal da perfeição. Porque se todo mundo tem que chegar à perfeição, a gente tem que saber que lugar é esse, né? O que é a perfeição? E aí eu gostaria que vocês me explicassem, então, em que consiste essa perfeição. A Clê está com a mão erguida. Clê, pode começar por você. Eu acredito que essa perfeição não existe. É possível você chegar a essa perfeição como é nos colocado. E depois essa questão de imposição foi uma coisa que eu fiquei pensando, mas depois eu falei, impor não é obrigar, né?
Porque se impor não estaria dentro do livre-arbítrio? É só uma pergunta que eu estou fazendo, Elias. Não sei se eu estou errado em pensar assim. Uhum. Mas não acredito nessa perfeição. Só isso. Ok. Márcia. Boa noite, pessoal. É o seguinte, a minha análise, eu sei que o que incomoda, ou que talvez incomode mais a gente nessa resposta, é a palavra, né, expiação, né? Ela tem uma carga muito pesada, pelo menos para mim, não sei para vocês. E eu acho que já tinha dito aqui que eu estou mais preocupada com as perguntas do Kardec do que com as respostas, porque eu efetivamente acho que essas respostas precisam ser revisadas. O interessante são as perguntas, porque as perguntas levam a gente a entender para onde estava o raciocínio do Kardec. E aí, quando eu me deparei com essa pergunta, eu achei a pergunta muito seca, né? Qual o objetivo da encarnação? E aquilo me incomodou um pouco, e eu falei, bom, isso daqui é a segunda impressão, né, do livro. Deixa eu voltar na primeira para ver o que aconteceu. E quando a gente vai na primeira impressão, a gente vê que isso daí começa de uma forma diferente. Então, não começa com um discurso tão direto e tão pesado do jeito que a gente está olhando essa pergunta. Na primeira edição, na primeira impressão, né, que eles chamam impressão, o Kardec ele começa falando o seguinte: ele não começa já perguntando qual é o objetivo, ele começa dizendo o seguinte. Acho que eu perdi aqui o que eu queria passar. Assim, ele começa o seguinte: antes dessa pergunta, os espíritos se podem aprimorar durante sua existência espiritual? Então, se a gente se lembra da onde nós paramos na outra aula, a gente parou no Satã, no demônio, naquela explicação dos imperfeitos, lá na anterior, né? Não na passada. E aí você vê que a próxima pergunta é essa daqui. Na verdade, ele vinha no raciocínio de que ele estava falando de espíritos imperfeitos. A próxima pergunta que ele vai fazer na primeira impressão do Livro dos Espíritos, é: os espíritos se podem aprimorar durante a sua existência espiritual? Ele não começa com o objetivo da encarnação. Acontece que, pelo que dá para ver na introdução, o Kardec, ele disse que resumiu, né? Quando ele faz a segunda impressão, ele faz uma consolidada, ele resumiu e tira aquilo que é repetido. Mas, na verdade, na minha concepção, eu estou colocando para vocês, fez uma diferença muito grande a modificação essa pergunta e essa resposta, porque quebrou o andamento que vinha. Na verdade, ele estava querendo saber o seguinte: olha, tem Satã, tem demônio, o que dá para fazer para melhorar na existência espiritual? Essa era a pergunta. E daí, quando ele vem na segunda impressão, ele já resume isso e fala assim: qual o objetivo da encarnação? Então, a minha ideia foi: o, o que é que Kardec queria mesmo com isso? Eu acho que essa resposta a gente deveria, na minha opinião, ir para a primeira impressão. Ela dá uma ideia melhor do que é que Kardec queria. E a palavra expiação, né? Eu acho que o que está escrito aí é o que é mesmo. A expiação, ela tem dois sentidos: ou ela tem um sentido jurídico, que é de culpa, é de pagar, né, de resgatar aquilo que você fez errado, e tem o sentido religioso, que é esse lá de Jesus, enfim, de como era isso em hebraico, né? Como que você espiava entregando um animal e etc, etc. Então, para resumir, eu acho sim que o processo é esse, o processo é de expiação. Não se fala em prova, fala-se missão, então a expiação é missão. E eu acredito que, por mais que a gente doure a pílula, a gente tente achar processo de aprendizado, processo de não sei o quê, não é. É isso mesmo, sabe, gente? Fez errado, vai ter que acertar as contas, e cada um vai acertar as contas na medida do possível, e ainda bem
que a gente tenha a possibilidade de acertar as contas. Era isso que eu tinha por hora. Diego, com a palavra, Diego. Não, eu acho que a gente precisa de refletir justamente na proposição, né, de uma análise crítica e lembrar sempre, a gente, pessoal, nós não podemos ler, e aí serve para qualquer autor, eu acho que está bem claro desde o primeiro encontro, a gente não pode ler nenhum autor com o objetivo de defendê-lo ou de acusá-lo. O objetivo de ler qualquer autor, seja ele religioso ou não, é compreender. E compreender é sempre colocar em perspectiva o pensamento e o conceito. E cada um de nós aqui vem de uma experiência, né? Então, o Elias e eu temos a experiência ligada também à academia, né? Eu lembro muito o Machado, que eu até coloquei nos nossos grupos aí, sobre meu primeiro curso superior é filosofia, depois eu fiz história, para complementar um ao outro e sigo na carreira dos dois. Então, eu vejo as coisas conforme conforme a minha construção social. Então, por exemplo, quem aqui vem do direito, você vê que ele tem uma análise, vai trazer relações do direito, da psicologia e tudo mais. Então, por exemplo, o que eu aprendi na filosofia? Há uma dúvida sistemática. Então, eu leio tudo trazendo a perspectiva da avaliação do conceito, da avaliação do pensamento. Mas isso, independente da questão acadêmica ou não, nós estamos no estudo crítico. Então, se eu leio a obra, o Livro dos Espíritos, já com o objetivo pré-definido de defender, ou com o objetivo pré-definido de atacar, eu já estou fazendo uma leitura perdida. Minha leitura já não tem caráter crítico, né, reflexivo, de aprendizado. Ele já é enviesado. Então, eu demorei a aprender isso, eu acho que a gente precisa de aprender, porque no caso aqui do nosso estudo é o seguinte, se eu estou lendo Allan Kardec com o objetivo de sempre defendê-lo, eu estou sacralizando. A Márcia falou algo importantíssimo, né? A gente não pode dourar a pílula, né? A pílula aí serve para tudo. E às vezes eu percebo que a gente, para fazer uma leitura batizantes, não o nosso grupo especificamente, às vezes a gente utiliza o mesmo recurso da teologia tradicional das igrejas. A gente utiliza as palavras ali estão. E o Livro dos Espíritos, o Elias falou algo importantíssimo, eu vou ressaltar o que o Elias disse, não é o mesmo espírito, ou não é o mesmo grupo de espírito que respondeu todas as perguntas. Os espíritos têm a cultura deles, têm a forma deles de falar e a carga cultural e espiritual que eles trazem. E eles usam palavras que eles têm alcance. Só mesmo eles utilizando a palavra que eles têm alcance, a palavra tem um significado. Tem algumas palavras que nós precisamos de ver o contexto, o que significava, e outras a gente consegue ver claramente o significado delas. Nós não estamos falando de um francês arcaico ou de um latim. Nós estamos falando de uma língua muito próxima à nossa e que dá para a gente olhar um dicionário das coisas e ver o contexto que está sendo feito. A uso da palavra perfeição, a gente sabe que todas as vezes que na obra kardeciana utiliza a palavra perfeição, para responder também a questão do Elias, ela não representa o conceito de perfeição que nós estamos conhecendo. Por que Deus é perfeito? É porque ele não precisa de nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de... Só o que é perfeito não pode mudar. Por isso Deus é perfeito. Quando a gente pega aqueles atributos que foram estudados aqui, inclusive no nosso grupo, sobre os atributos de Deus. Então, tem como o ser humano chegar a essa perfeição, ao conceito de perfeição lá na filosofia, em Descartes, em Platão? Não. Aí você pode falar, tem? Não tem, porque você tem que falar que chegar à perfeição é você se equiparar a Deus. Aí os espíritos vão criar um novo termo que chama perfeição relativa. Mas o que seria isso? Aí você vai ter uma nova explicação. Perfeição relativa é aquela que eu não sei se vocês já ouviram essa explicação, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, só estou dizendo que eu já ouvi isso, essas coisas. É que o espírito pode evoluir moralmente até o ápice. Jesus é o espírito que evoluiu moralmente até o ápice. Só que em conhecimento ele vai sempre aprender e evoluir. Tem um livro chamado Na Era do Espírito, do Herculano e do Chico, que fala também sobre isso, né? Então, o que é um espírito crítico? Aquele que moralmente alcançou o patamar maior, mas intelectualmente nenhum espírito vai terminar o seu crescimento. Então, é por isso que é perfeição relativa. Mas há sentido em falar em perfeição relativa, né? Então, a gente utiliza certos recursos retóricos para tentar explicar as coisas e, às vezes, não aceitar as coisas como elas são. Aí isso você sacraliza. Muitas pessoas religiosas fazem isso para ler a Bíblia. E aí fica usando eufemismos e outras retóricas, mas a gente precisa de ler as coisas sem sacralizar, para compreender. Né? E compreender é parte do processo da crítica. Né? Então, esse conceito aí mesmo, o Elias perguntou, eu tenho essa problematização, mas eu, sinceramente, não tenho resposta nenhuma. Só tenho essa problematização.
Sueli e depois Nadir. E aí a gente vai, então, caminhar para encerrar esse bloco e entrar no seguinte, tá? Sim, é que assim, segundo essa questão da expiação, eu queria colocar assim, o que que eu entendo assim? Ele está dizendo assim, o que que é o conceito de expiação, né? Tem muitos conceitos, mas um que cabe aqui, a meu ver, é sofrimento. Então, assim, para alguns é um sofrimento, para outros é uma missão. Então, depende de como nós encaramos a nossa existência. Para mim, pode ser, o que eu passo pode ser um sofrimento, mas alguém que passa a mesma coisa, não, eu estou cumprindo uma missão, sabe? Então, assim, eu acho que também depende muito de como a pessoa encara. É isso. Nadir, com a palavra. Bom, eu entrei hoje, depois de muito chorar, por causa de um vídeo que eu vi de uma menina de 17 anos com câncer terminal no pulmão. E aí a Sueli entrou no que eu queria falar, por isso que eu já vou pular e vou contar esse caso. Contar não, né? Eu fiquei assim chocada, aí eu me questiono. Por que uma garota que não fez nada veio com esse problema? Na hora de entrar na faculdade, descobre que tem um câncer terminal nos pulmões e não tem nenhuma chance de vida. Aí eu penso comigo, isso não pode ser uma missão. Logo, por que que essa menina está passando por isso? É uma expiação? Missão, eu acredito que não. Acho que ninguém vai escolher chegar aqui em tenra idade, né, sem viver nada, escolher isso como uma missão. Então, é mais também uma pergunta, uma dúvida, do que acrescentar alguma coisa à aula. Mas isso me chocou tanto e eu acredito que é uma expiação. Porque a gente nasce bebê, a vida não é para escolher. Eu acho que não cabe aí nesse caso ser uma missão escolhida, né? É isso que eu queria só acrescentar isso, porque a gente fica em dúvida mesmo, né? Chocado com certas coisas que a gente vê. Ok. Eu quero sugerir aqui agora, ô Alfonso, eu vou só fazer uma amarração e volto em você, tá? Para a gente já ir engatilhando com o próximo tópico também. Assim, eu acho muito interessante e provoquei essas reflexões em cima da questão 132, que eu sei que nesse grupo aqui todo mundo já tem conhecimento suficiente de espiritismo, né? Para a gente não ficar preocupado em entrar no mínimo detalhe da leitura de cada questão, que todo mundo já conhece muito bem, por sinal. E eu quis provocar em cima dessa questão, porque eu acho ela uma das boas questões para a gente compreender a ideia geral, né, que Kardec está apresentando. Eu acho essa uma das boas questões. A Márcia colocou aí a pergunta do Kardec, né? Eu confesso que eu gosto da maneira como Kardec pergunta. Ele vai direto. Para que serve essa vida? Né? O que ele pergunta é isso. Para que serve essa vida? Né? E aí o espírito, que eu não sei lá quem que é, fala assim, olha, Deus impõe essa existência para as pessoas, para elas poderem chegar à perfeição. Então, assim, eu gosto da pergunta quanto da resposta, porque elas vão muito na bucha. Eu posso até discordar da maneira que o espírito responde, do ponto de vista dos termos que ele usa. Né? Eu posso até não gostar, Deus impõe, né? De repente é possível fazer uma outra leitura assim, tá? De repente é possível fazer outra leitura a respeito dessa palavra perfeição que ele está colocando, né? Como disse o Diego, perfeição em que sentido? Tá? Qual o sentido de falar em perfeição para quem está no aprendizado infinito? Então, assim, mas eu entendo que é da época. E isso eu acho muito interessante, porque é uma pergunta que traz a ideia e nos ajuda a formular a teoria kardeciana. Então, assim, olha, a vida tem certas imposições. A vida tem certas imposições, e todo esse processo de imposição, que não é opcional, a gente não escolhe, a gente não escolhe, a gente não tem livre decisão para estar na existência, né? A gente não tem livre decisão para estar na existência, e, inevitavelmente, nós vamos aprender com as experiências da vida.
Então, acho interessante, eu posso discordar de novo do verbo, né? Suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Né? Nós temos que suportar essas vicissitudes. Então, assim, quando você falou, Márcia, ali que não há outra escolha, né? Eu acho até que isso é interessante também, sabe? Então, parte disso, eu acho que o espírito ele consegue trazer uma parte da teoria espírita. Eu também me pergunto por que que ele não falou no aspecto da provação, que o. Cadê, quem foi que levantou para nós? Foi já. Foi o É, Alfonso. o Alfonso, que o Alfonso levantou a questão da aprovação, né? E que ela não aparece na questão, e que eu acho que é fundamental também, do ponto de vista de compreender essa teoria espírita. Então, eu achei que essa pergunta, é o tipo da pergunta que nos ajuda a fazer esse olhar crítico, sabe? Falar assim, olha, realmente o espírito não tocou nesse ponto, tocou nesse outro ponto, e chama atenção para aquele aspecto também que alguém comentou aí logo no início, de nos colocar em condições de exercer a parte que nos compete na obra da criação. Ou seja, ele nos coloca como co-criadores. Então, assim, é uma pergunta que tem muita riqueza de informação e, ao mesmo tempo, tem lacunas e gera dúvidas, né? Que perfeição, por que imposição e etc. Então, eu acho que é muito interessante a gente ser capaz de fazer essa leitura crítica e sem receio de que nos tragam questões embaraçosas a respeito, porque faz parte do texto de qualquer texto, não é nem só do kardeciano. O Alexander Moreira, numa entrevista que ele concedeu num, num podcast lá em Portugal, né, ele estava comentando que o primeiro capítulo do livro Principia Philosophiae, né, do Newton, o primeiro capítulo dele é todinho falando sobre Deus. Então, assim, alguém pode falar assim, mas como é que Newton foi discutir isso? Né, colocar Deus para poder falar de ciência. E, no entanto, é assim. Então, assim, tem algum problema ser? Não, o livro do Newton é assim. Da mesma maneira também o livro do Kardec é assim. E vai ter as coisas, vai ter os senões, vai ter as indagações, vai ter os questionamentos, vai ter a linguagem punitivista do século XIX presente. E a gente não precisa ter problema com isso. Mas a gente pode reconhecer que tem uma linguagem que é punitivista. A gente pode reconhecer que tem uma linguagem que é carregada nas tintas do sofrimento, porque é uma linguagem da tradição judaico-cristã. Então, a gente fazer essas constatações em torno da obra de Allan Kardec não é problema. Problema é a gente fechar os olhos e fingir que isso não existe. Porque quem está vindo de fora está vendo tudo isso. E aí eles vão ver tudo isso, vão nos questionar, e se a gente começar a ficar preocupado, querendo defender Kardec, tentando discordar, a gente vai passar um apuro. Né? Eu vou citar só esse exemplo e te passo, Alfonso. Tem um colega nosso que eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero também causar nenhum desconforto a ninguém, tá? Mas ele não aceita em hipótese nenhuma que há trechos na obra kardeciana que são racistas. Ele não aceita. Né? E aí ele brada e fala que isso é coisa de quem quer depreciar a imagem de Allan Kardec. No entanto, uma pessoa fez uma perguntinha assim, olha, se não há, por que então as editoras foram acionadas judicialmente por causa disso? Era só elas mostrar que não havia, elas não tinham que ter feito nenhum termo de ajustamento de conduta. E, no entanto, elas tiveram que fazer um termo de ajustamento de conduta. Ou seja, as editoras espíritas tiveram que aceitar que existem problemas de racismo em texto kardeciano, sim. Né? E aí, a gente fica até hoje tentando desmentir. Até hoje a gente fica tentando dizer, não tem nada a ver, tá? Sendo que as próprias editoras admitiram e colocam hoje, obrigatoriamente, elas foram obrigadas a fazer isso, uma nota de rodapé. Tá? Então, assim, gente, é isso que a gente tem que ter tranquilidade, sabe? De um problema no texto kardeciano. Qual o problema de ter problema, gente? Nenhum. Mas nenhum mesmo. Tá? Porque ao longo de todo o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar problemas. E faz parte. É o que foi possível fazer no século XIX. É o que era possível fazer dentro daquele contexto católico, daquele contexto cultural que o Diego colocou muito bem. Era o que era possível fazer com o pensamento filosófico que existia. Então, nós não precisamos
salvar Kardec. Ele não precisa de salvadores. Ele precisa de pessoas que leiam, que encontrem as diversas explicações e ajudem a construir agora, né, um olhar que seja bem abrangente, bem compreensivo no sentido de completo, de integrando diversos elementos, sabe? Para que a pessoa consiga formular uma compreensão melhor da doutrina espírita. Então, é esse o nosso papel. Nós que já estudamos há mais tempo e que atuamos como facilitadores nas nossas casas espíritas. A gente tem que ter essa tranquilidade. Se a pessoa não gostou de algum trecho, deixa ela reclamar, e ela tem toda a razão de reclamar. Né? E nós vamos ajudar a ver, a amarrar com outras partes, como nós vamos conseguir fazer isso. Nesse próprio capítulo aqui, a gente já vai avançar um pouquinho nessa direção. Alfonso, eu te passo e em seguida já vou colocar, então, outra pergunta em relação ao próximo tópico. Alfonso, com a palavra. Vou aproveitar o caso que a Nadir citou, né? Não sei, Nadir, se você assistiu a entrevista inteira lá no Inteligência Limitada, ou só viu um pedacinho do vídeo que está passando na internet aí, né? O caso da Isabel Veloso, eu acho a questão se é prova ou se é missão. Gente, infelizmente, nós não temos ainda indicativos como é preparada a nossa encarnação. Então, se o caso da Isabel for uma missão, for uma prova, ela está fazendo dessa prova uma missão. Ela está mostrando uma maneira de viver e conviver com o sofrimento de uma forma magistral, sensacional. Então, a maneira que ela se expôs na mídia, que coloca o sofrimento dela e os sonhos que ela gostaria de ter, que não sabe que não vai ter, mas que ela procura hoje ser feliz e sabe que o amor é um instrumento de cura, e diz isso, eu acho que ela transformou o sofrimento dela numa missão. Se já era uma missão anterior, ela está cumprindo muito bem. Bom, mas voltando à questão que foi colocada agora no finalzinho. O Kardec realmente não precisa de salvação de ninguém. Né? Primeiro que ele já está num planeta feliz, ele visita a Terra com frequência, mas ele já está num nível bem acima do nosso. E, como a gente já comentou no começo, o Elias falou muito bem, que ele faz uma mistura das respostas. Ele não pega uma resposta única, ele pega várias respostas e monta uma resposta lógica. Ele monta uma resposta que fique dê sentido à pergunta e que traga uma lógica para a continuidade do raciocínio. Acho que isso que é o grande mérito do Kardec. E tem que lembrar que ele vivia numa época muito diferente da nossa. Nós estamos no balançar do pêndulo, de repente indo para um extremo, para depois voltar novamente na parte mediana, no caminho do meio, que é o caminho correto. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Entender que a linguagem é restrita ao pensamento. O pensamento fica extremamente restringido pela linguagem. E a gente tem que compreender isso e tentar tirar o melhor proveito. Obrigado. E não sofrer por isso, né, Alfonso? E não sofrer por isso. Né? Mas nós vamos ter muito campo para explorar melhor essa questão que ele traz na 132, isso vai aparecer mais à frente. O tópico seguinte é o tópico alma, né? A alma. Vocês viram aí? Vocês viram quantas questões agora ele vai dedicar à alma? Eu até brinco, né? Essa do objetivo da encarnação, para mim, talvez, se ele tivesse invertido, eu não me importaria. Sabe? Se ele tivesse colocado aí 12 questões para discutir o objetivo da encarnação e só 2 para discutir a questão da alma, eu ficaria mais feliz, sabe? Porque a discussão que ele vai fazer agora a respeito de alma, né? Eu não sei, a impressão que eu tenho, né? Eu não sei se assim, até que ponto vai
vai valer todo esse empenho dele, sendo que a outra questão ficou assim tão superficialmente colocada, né? Ele vai colocar aqui que é a alma, o espírito encarnado. O que era antes de se unir ao corpo? Espírito. Alma e espírito são, portanto, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas são apenas os espíritos. E ele vai tentar, então, explorar essa questão da alma, né? Ele vai explorar essa questão da alma, que era uma questão vital do ponto de vista da filosofia, eu até diria, da teologia católica, né? Da teologia católica. Essa questão da alma é importante. Então, essa questão é uma questão que vai ter muito mais importância do ponto de vista teológico do que propriamente do ponto de vista da explicação que ele quer dar para o Espiritismo, né? Que eu acho que a questão anterior, por exemplo, teria muito mais a contribuir. Mas ele vai fazer essas distinções, né? Ele vai falar das três partes, né? Corpo, alma e perispírito. Então, ele vai voltar naquela questão que a gente estava estudando no encontro passado, né? E ainda entra aqui com a questão do princípio vital que também é lá da filosofia aristotélica, né? Tem gente que acha que esse princípio vital aqui é uma coisa transcendental, e nada, a gente tem nada de transcendental, é simplesmente o significado que é atribuído por Aristóteles quando ele fala lá no De Anima, lá no estudo que ele faz da alma, né? Ele vai dizer que essa alma, né, ela está presente no corpo enquanto esse princípio vital permite, né, que o corpo funcione, que o corpo viva. Eu prefiro falar isso hoje de vitalidade, né? Enquanto tem vitalidade, a vida existe. Não existe vitalidade, a vida não existe mais, né? Mas também é coisa abstrata, a gente não vai nem saber explicar isso, né? Então, assim, nesse ponto aqui, eu quero só deixar, nós não vamos entrar ponto por ponto, é bastante extenso, nós não teríamos maiores ganhos. Eu quero apenas verificar se vocês tiveram alguma questão nesse tópico a respeito da alma que vocês gostariam de trazer para discussão, antes de a gente discutir o materialismo, que esse sim, a gente precisa ter uma visão muito bem estabelecida a respeito de a que materialismo Kardec está se referindo. Então, da alma eu quero deixar para ver se tem algum ponto que vocês querem colocar em discussão antes de a gente partir para o materialismo. Alguém quer colocar? Werneck tem lá a mãozinha. Werneck, qual a palavra? Eu não sei se você vai me permitir fazer isso, porque na verdade não é sobre a alma, está na primeira questão da reencarnação. Não saiu dela ainda evolutivo. não, Werneck? Pode Werneck ser, ainda me não conseguiu perdoe. sair da primeira. Fala, Werneck, vai lá. Pois é. Não, eu estava outro dia conversando aqui, tentando entender dentro dessa perspectiva de evolução, e eu acho que as pessoas já têm até uma resposta. Quando Kardec, na sua época, acreditava que a ciência era positivista, era um processo de entendimento evolutivo sempre ascendente, Em linha reta. acreditamos, uma linha reta. No processo nosso de evolução, eu acho que não é bem assim, né? Tem altos e baixos, altos e baixos. Então, a gente não está sempre evoluindo. Há a possibilidade da gente retornar numa situação não evolutiva, às vezes até inclusive de outra encarnação nossa. Na verdade, não é uma afirmação minha, é uma questão, isso eu quero saber. E a gente pode passar para essa questão da alma aí que você colocou. Essa questão, o Werneck, eu vou até deixar isso aí para quando a gente for estudar a lei de progresso, nós vamos entrar nessa discussão que você está fazendo, tá? Porque qual que é o sentido de progresso que existe hoje? A compreensão de progresso, de evolução, hoje, ela tem uma compreensão diferente do que se tinha no século XIX. E a gente precisa se perguntar se essa compreensão que a gente desenvolveu é suficiente, né, para sinalizar nesse sentido. Então, eu acho que vai ter oportunidade. Talvez a gente não precise entrar hoje, que é muito mais complexo do que o que dá para a gente discutir, né? E a gente vai ter um momento em que isso vai ser possível de ser discutido em profundidade. Diego. Só assim, o Werneck ele fez uma contextualização do progresso muito boa, né? Você vê que o Werneck tá aí como um bom historiador, rapaz, o negócio tá bom. Mas, assim, só queria fazer um adendo que você falou sobre Aristóteles, né? E é sempre bom a gente perceber que o Allan Kardec ele mantém a adequação que a escolástica faz ao Aristóteles, né? Então, você vê que é onde você consegue ver claramente a filosofia escolástica, e dentro da escolástica, mais especificamente o pensamento tomista, na releitura proposta
pela escolástica da filosofia aristotélica, né? Então, assim, é só fazer um adendo mesmo, porque é sempre importante lembrar que Aristóteles estava presente naquela época e tudo, mas a leitura kardeciana de Aristóteles não é uma leitura de Aristóteles puro, é sempre uma leitura de Aristóteles pelo óculos de Tomás de Aquino. Isso fica muito claro, né, na obra kardeciana. E é por isso que eu insisto naquela tecla ainda, defendo. Kardec é um tomista do século XIX. Nesse sentido, no Livro dos Espíritos, é um tomista. E isso não é demérito nenhum, é só uma característica. Tomista quer dizer alguém que é seguidor fiel de Tomás de Aquino. A proposta é muito É. similar. Aham, Arlene, com a palavra. Eu só queria dizer que essas questões sobre a alma, o que elas me chamaram a atenção é aquilo que você chama muita atenção também, e eu concordo, é o que o Diego falou agora também, ou seja, ele está inserido num contexto, ele está mergulhado, que as pessoas, que eles estão tentando entender, ou seja, onde que fica a alma, né? Uma hora ele fala que é nos órgãos, que é no cérebro, né? Onde né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal para que a gente humanize Kardec, né? Ele também está buscando nos vários autores da época, nos conhecimentos que tinham disponíveis, como que ele ia abordar isso, ou seja, ele e os espíritos que se comunicaram através dele, né? Seus colaboradores. Então, isso eu achei rico, perceber um Kardec humano que está buscando também. É isso que eu queria falar. E está buscando tanto que ele pergunta se a criança se vai acumulando com a vida, né? Se essa alma é cumulativa. É interessante isso que você traz, Arlene, né? E eu também gosto dessa visão, sabe? Eu gosto de pensar Kardec humano, né? Humano, ser humano, trabalhando com espíritos que são humanos e tentando formular a explicação de uma questão humana, né? Se a gente entende assim, fica fácil a gente não sofrer, fica fácil a gente não cobrar perfeição em tudo, fica fácil a gente não achar que tem que ser completo, que aquilo ali tem que ser a suma sabedoria, né? Não, não precisa. A alma está na mente, está no cérebro das pessoas inteligentes, está no coração das pessoas mais emocionais. Gente, isso não faz o menor sentido, né? Hoje a gente pode dizer isso. Kardec, na primeira edição, tinha feito algumas elucubrações piores ainda. Aí depois ele retoma, simplifica um pouco, mas ainda deixa isso aí, né? Hoje a gente olha e fala assim: isso não faz o menor sentido. Mas não tem problema. Não tem problema, é o que você falou. É o lado humano da construção, né? Márcia, com a palavra. Então, Elias, sobre a questão da alma, eu acho que esse tema é super relevante e ele deve ter sido um problema muito grande para o Kardec, uma vez que ele faz toda uma explanação sobre a alma como uma contradição, um ponto de contradição na introdução, e depois ele vem e novamente repete praticamente tudo que ele falou na introdução aí em perguntas e respostas. E eu gostaria de destacar a pergunta 141, a resposta da 141, aliás, que eu acho que ela, de alguma forma, ela valoriza o princípio vital. Eu já percebi, já li nos seus livros, Elias, que você sempre afasta a ideia desse princípio vital, embora o Kardec tenha, inclusive, proposto, né, que a alma, que é o corpo e o corpo, o perispírito e a alma sejam tratados como princípios com base na minha visão energética. Mas aqui, Uhum. essa 141, a resposta da 141, não sei se o pessoal tem aí, ela diz o seguinte: a alma não se acha encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como som em torno de um centro sonoro. É assim que se pode dizer que ela é exterior, porém não por isso constitui envoltório do corpo. E depois ele faz mais um parágrafo aqui, e depois ele fala: a Continua, alma vai até o final. Posso ir? Vai até o A final. alma, a alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, e o primeiro, aquele que chamas de perispírito, e o outro grosseiro, material e pesado é o corpo. Daí vem esse que eu acho importante.
a alma é o centro de todos estes envoltórios, como o germe da planta em um caroço, já dissemos. Então, eu acho, sim, que a gente precisa trabalhar e entender e conversar sobre isso. O que é irradiar? Né? O que é isto? A alma não está encerrada no corpo, mas ela irradia. Isto, na minha visão, é um componente vital, tem a ver com a vida, tem a ver com a energia, e tem a ver como que se dá esse liame entre corpo, perispírito e espírito. Então, eu ao contrário, eu vejo aqui muita coisa para a gente estudar, para a gente abrir nessas respostas, nas perguntas e respostas do Kardec. E consolidado lá com a introdução, onde ele faz questão de dizer que foi um ponto bastante controvertido e que ele fazia questão de explicar mais. Então, queria deixar aí minha defesa da alma. Não, perfeito, Márcia, perfeito. E quando eu falo do princípio vital, é só no sentido de lembrar que esse termo não é uma inovação kardeciana, tá, gente? É só nesse sentido. Que esse termo é parte da explicação aristotélica para a vida no corpo, né? Alfonso, sim. Uma das coisas que eu ia comentar, o Diego já comentou, a questão do tomismo do Kardec, né? Ele, em alguns momentos, ele vai para o lado de Agostinho, mas o conhecimento dele, a crença dele é tomista. Agora, eu acho interessante nessas perguntas da alma que ele aproveita, na 143, chamar a atenção da diversidade dos espíritos, que era uma questão que era muito. Ele era muito questionado, o espiritismo era muito questionado na época, pela questão que são os espíritos, tem uns que falam respostas idiotas, outras respostas. E aí ele aproveita nessa questão da alma, que é uma preocupação tomista muito grande, né? Ele traz essa preocupação tomista para dentro do espiritismo, mas ele aproveita para chamar a atenção da diversidade dos espíritos e que temos, sim, tratar todas as respostas, inclusive as dele aqui dentro do livro, com raciocínio e com criticismo de Kant, não crítica de jornalzinho da Inglaterra. Muito boa. Ok, gente. Bom, vamos então conversar um pouquinho sobre materialismo, né? Eu coloquei para vocês, eu quero até ressaltar, quando eu disse que eu fiquei encucado, Márcia, é porque assim, eu senti que aquela primeira questão do objetivo da vida, ela demanda reflexões, muitas reflexões da nossa parte, né? Mas vamos lá. O materialismo é uma coisa que a gente ouve todo dia no meio espírita. O grande objetivo do espiritismo é combater o materialismo. Kardec coloca isso ao longo da obra dele inteirinha, né? Que o grande objetivo do espiritismo é combater o materialismo. E a pergunta que eu quero fazer, então, eu não sei se vocês chegaram todo mundo leu aí, né? A parte que nós estamos conversando. Tem a questão 147, por que os anatomistas, fisiologistas e etc., são levados ao materialismo. E a 148, não é lamentável que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Tá? Então, assim, gente, de que materialismo Kardec está falando, hein? Kardec combate a questão do anti-espiritualismo, que o materialismo da época, né, o positivismo, né, que ele é positivista também, mas uma boa parte do positivismo, ele evitava ou negava o espiritualismo. Então, é esse materialismo que ele está combatendo muito forte. Mas aí eu quero a opinião do especialista aí, que é o Diego. É? Vamos ver quem mais tem algo a dizer. Fala, Não, na verdade, eu não sei se é possível isso, conceituar rapidamente, porque pode ser, para mim não está claro, o que seria materialismo dialético? Vamos conceituar a palavra materialismo primeiro? Vamos então, pegar... Porque aí fica mais fácil a gente poder encaixar e poder dar uma resposta correta.
Vamos pegar materialismo e espiritualismo. Vamos pegar essas duas correntes, então, e vamos tentar definir, né? Quando eu falo materialismo, eu estou dizendo que a causa de todas as coisas observadas na minha realidade aqui, elas provêm de um princípio material, né? Então, mesmo a minha inteligência, a minha vida, a minha vitalidade, ela é resultado de uma forma específica de organização da matéria. Isso é materialismo, né? A matéria é a causa de tudo que existe, né? Então, o cientista, por exemplo, Kardec está se referindo a isso aí, olha, quando ele fala por que os fisiologistas acham que tudo vem da matéria. O fisiologista vai olhar para o corpo humano e o William Wundt, lá, né, o psicólogo lá, que foi o pai um dos pais da psicologia, ele vai dizer que as nossas ações psicológicas são resultado das reações químicas internas do nosso organismo. Então, pronto, tudo a explicação é material, né? Os condicionamentos, tudo é material. Tá? O espiritualista vai dizer, não, peraí, a inteligência, esse brilho nos olhos, etc., isso aí só o espírito pode dar. Só o espírito é capaz de produzir a vida, só o espírito é capaz de produzir o fenômeno do afeto, né, do amor, da alegria, da tristeza, né? Então, o espiritualista vai estar vendo o espírito na base dos fenômenos que ele observa, enquanto que o materialista vai estar vendo a matéria na base dos fenômenos que ele observa. Então, essa primeira divisão é importante. E aí, é interessante que a gente saiba que é disso que Kardec está falando. É disso que ele está falando. As perguntas aí deixam muito claro. Só que aí ele vai usar isso também com outros significados. Ao longo da obra dele inteira, ao longo dos 14 anos em que ele escreveu, ele vai fazer outros usos também. Então, a gente também tem que separar isso, ser capaz de distinguir isso, e aí entrar também e perguntar, e o que é esse tal de materialismo histórico dialético? Que o Alfonso levantou e que você está levantando, né, Werneck? Tá? O que é materialismo do ponto de vista de método científico? Então, nós precisamos entender isso também para a gente não fazer interpretações equivocadas. Eu vou passar para a Nadir, aí aí o Diego talvez até possa explorar um pouquinho também essa questão do materialismo. Então, eu acho até que o Diego, eu vou deixar por sua conta trabalhar o materialismo de história dialético e o materialismo enquanto método de pesquisa científica. Esses dois já prepara aí, tá? Para você trazer para a gente, porque a gente vai fechar com eles. Nadir, com você. Então, lendo aqui, eu vou resumir só essa questão 148. Então, em resumo, Kardec, para mim, né, para o meu entendimento, ele não é que ele condena, né, o materialismo em si, mas ele destaca a importância da gente não reduzir tudo à matéria, né, e reconhecer, né, o que ele passa para a gente que ele gostaria que a pessoa reconhecesse a existência de uma inteligência superior que transcende, né, o mundo físico. É isso que não é que ele condenava o materialismo, pelo menos aqui nesse texto, na 147, 148, eu não. Resumo é da gente não crer mesmo, ele combate realmente a descrença, né, não acreditar que existe algo a mais que a matéria. Eu acho que é isso. Ok. Kardec acreditava que o materialismo tornava o ser humano pior. Tá? A gente vai ver isso em vários textos dele. Ele acreditava que a pessoa que não acredita no espiritual, que não acredita numa vida transcendente, numa vida após a morte, tá? Que a pessoa que não acredita numa religião, que ele era moralmente pior, porque ele, não tendo motivos para acreditar, ele levava a vida em devassidão, né? Essa é uma crença que até hoje existe, né, gente? Existe ela no meio religioso. As pessoas religiosas acham que as pessoas não religiosas são piores, tá? Que elas são menos morais. E tem estudos muito consistentes hoje
que mostram que isso não é verdade, tá? As pessoas agnósticas e ateias já tem uma pesquisa que foi replicada 3 vezes com públicos diferentes e uma das vezes com público infantil, e as pesquisas mostram que pessoas não religiosas, ateias ou agnósticas, elas, em média, são mais generosas do que as pessoas que se afirmam religiosas. Então, isso vai contra inteiramente a visão que o próprio Kardec tinha a respeito das pessoas que não acreditam que exista alguma coisa espiritual, né? E a gente também então, a gente tem que entender que é nesse sentido, tá, que Kardec está falando. Ele está falando do materialismo enquanto filosofia que atribui tudo a uma causa material. Arlene, você? Eu só queria falar, porque quando ele fala aqui sobre os anatomistas e fisiologistas, eu até pensei eu até olhei um pouco, li um pouco, é aquilo que a gente já falou, né? Ele está vivendo um mundo, ele está mergulhado no mundo onde o mundo mental e o mundo científico estão eclodindo, assim, as coisas estão acontecendo, né? A circulação do sangue, né? Quer dizer, não se tinha ideia, os artistas, A né, ciência estava começam a nascendo, né, chegar, Arlene? A a ciência estava ciência nascendo. estava nascendo. Então, assim, o que tudo precisava naquele momento, tudo tinha comprovação nos próprios corpos, né? Na própria matemática, na própria física, a física surgindo, o Lavoisier com a química, o Harvey, enfim. Então, assim, eu penso que seria uma resposta possível dele, ou seja, como é que a gente vai lidar com a questão do espírito, da transcendência, digamos assim, nesse mundo que está borbulhando, que está pegando toda a questão. Então, eu penso que é o que eu acho que eu já li, não sei nem onde eu li, né? Eu acho que a questão do materialismo dele não é essa questão realmente da produção do método, mas é uma resposta ao ambiente, ao mundo científico, ao mundo mental, ao mundo cultural, enfim, são essas questões. Eu acho que isso é fundamental, né? Tanto que ele já coloca aqui a fisiologia e a anatomia, ele não coloca à toa, né? Porque são questões físicas, é funcionamento de órgãos, né? E a anatomia são os próprios, né? Como é que é o corpo humano? Quer dizer, isso é muito claro, né? É só isso. Quem mais? A gente aprende mais quando a gente fala do que quando a gente ouve. Ele Quem fala do não se... objetivo do Vai lá, Valdir. espiritismo de combater o materialismo, né? Como é que é? Ele fala que o objetivo do espiritismo é combater o materialismo. Isso. E qual materialismo? É, esse que faz com que se preocupe apenas com as questões materiais. Isto. Tá? Isso aí é outro materialismo agora, olha, que vai aparecer na obra de Kardec. Quando a gente diz que o objetivo, quando ele diz que o objetivo do Espiritismo é combater o materialismo, ele está se referindo também a isso que a gente pode chamar de niilismo, né? Tá? Que é essa visão imediatista relacionada à vida material, que inclusive pode ser da parte de pessoas que são religiosas, concorda? É o que mais tem hoje é a religião materialista. Né? Márcia, com a palavra. Então, sobre o materialismo, o Kardec, ele vai usar o materialismo, eu não cheguei a contar, mas eu acho que a palavra materialismo ela vai aparecer mais de 10 vezes no livro, né? E eu acho que é, eu acho que sim, Kardec estava movido por essa, ele tinha comentado, ele estava imerso numa disputa, né, que estava havendo muito grande entre a religião e a ciência, então havia necessidade dele se posicionar. E eu, assim, pensando, me colocando no lugar dele, eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Agora, eu acho que ele radicalizou tanto que se a gente der uma olhada na 799, aí eu acho que talvez valha a pena a gente pensar como
ele estava radicalizando, mas numa proposta de salvaguardar o espiritismo, porque ele fala assim: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Isso é a 799. Aí é a resposta do espírito: destruindo o materialismo, né? Que é uma das chagas da sociedade. Então, para a gente ver como que a disputa era grande e como Kardec precisou mesmo se posicionar, porque quando ele faz essa pergunta, ó, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Então, assim, eu imagino que era inesperada a resposta do espírito, né? Destruindo o materialismo. Então, acho que esse tema materialismo ele precisaria, né? Para ser sincera, eu dei uma olhada bem geral que aparece muitas vezes no materialismo. Parece 22 vezes. 22, e aparece sempre com esse viés do negativismo, de uma tentativa de salvaguardar mesmo as ideias do espiritismo, porque há, evidentemente, que o materialismo, que eu acredito mais que era sinônimo de ciência naquela época, né? Eu acho que materialismo aqui é usado por ele mais como mencionando genericamente a ciência, e Mas aí não tem era, essa Márcia. conotação. Eu vou até tocar um pouquinho nesse ponto, porque isso que você levantou é muito importante. Tanto que ele vai chamar o espiritismo de ciência espírita e vai Verdade. propor que a ciência espírita também se estabelece a partir da observação material dos fenômenos. Então, Verdade. ele também está usando, de certo modo, um modelo de pensamento materialista, no sentido positivista do termo, para fazer as afirmações dele. Né? Então, ele também vai usar da mesma ciência materialista para estudar os fenômenos espíritas. Eu acho isso muito interessante. Né? Agora, o pressuposto do qual ele parte é que é diferente. Enquanto os anatomistas fisiologistas que ele aponta consideravam apenas a realidade material, ele parte do pressuposto que o espírito é o senhor agente de tudo. Então ele vai dizer, olha, a ciência espírita ela vai partir de outra perspectiva. Né? Então, acho interessante a gente perceber que também ele não está falando do método científico que era usado, que ele aprova, né? Ele aprova aquele método científico. Só que ele diz que esse método científico tem limites. Ele tem limites e o espiritismo mostra algo mais na medida que o espiritismo admite o espírito. Então, a discussão que está sendo é materialismo e espiritualismo, na verdade. Né? É materialismo e espiritualismo. Essa é a grande discussão. E aí, eu vou passar para a Mila e em seguida para o Diego fazer uma amarração e trazer para nós o que significa, então, que a gente vê muitas pessoas confundindo, achar que tem a ver com materialismo histórico dialético, com materialismo metodológico. Aí eu vou passar para o Diego amarrar isso, tá? E já engatilhar o nosso próximo encontro, que a gente vai trabalhar, então, agora uma outra questão, que é da volta à vida espiritual. Né? Mila, com a palavra. Não, o que eu comecei a falar é assim, que eu acho que a preocupação era mais combater o materialismo no sentido moral. O que significa isso? Que a pessoa essencialmente materialista levasse a não ter uma convivência na humanidade em geral, de se você só analisa a matéria e você não tem consequência nenhuma de nada, seria uma selvageria. Então, essa preocupação de coisas morais, de comportamentos morais, de uma sociedade que exista aí a humanidade entre si, o afeto e tudo que leva a isso, isso é que eu acho que ele se preocupava em combater. E aí o espiritismo segue. Agora, o materialismo científico, que é aquele que evolui a humanidade, cura doenças, conhece o universo e se desenvolve, eu acho que esse não tem nenhuma vertente aí de achar que faz algum mal, né? Que faria algum mal. Então, acho que essas duas distinções, o moral
e o material no sentido da evolução do conhecimento. Perfeito. Diego, amarra para nós. Vamos lá, assim, vou falar de uma forma bem grossa mesmo, simplista, né? Simplificada, não simplista, porque simplista não dá. Aí, se o Elias, o Alfonso, ou alguém quiser fazer algum adendo depois, fica tranquilo, né? O que nós podemos falar de base? Até na fala da Mila ficou bem claro a questão, né? Então, o que é o materialismo histórico, primeiro, né? É uma vertente metodológica que parte das condições materiais da própria história, né? Que é aquilo que o Elias fala, o próprio espiritismo não consegue, não pode abrir mão do método materialista, porque ele parte das condições reais, materiais que a humanidade tem no processo de desenvolvimento das suas ideias no decorrer da história. Então, você parte daquilo que é observável, daquilo que é factual, daquilo que é a realidade material que está ao seu alcance. É dialético por quê? Aí vem uma questão conceitual, porque se a gente pegar o pensamento marxista, ou marxiniano, foi pensar o Marx, ele vai pegar a dialética hegeliana, que é um modelo de dialética, que já é diferente de outros tipos de dialética, em que ele vai transpor essa realidade não como um sentido idealístico da história, como era no sentido hegeliano, mas no sentido das bases materiais. E aí ele vai fazer aquela famosa processo dialético, né, que é a luta de classes dentro da visão marxista, né, e marxiniana. É importante a gente lembrar, pessoal, quando você fala de materialismo histórico marxista, está falando de um método maior, e você tem como compreender o marxismo sem ser marxiniano. Quando você está falando do pensamento marxiniano, você está falando de outras coisas, mas eles são dentro de outras especificidades que não importa entrar aqui agora. Então, assim, a grosso modo, o que a gente precisa entender? Materialismo é um método de pesquisa científica e dentro do campo das ciências humanas é um método de compreensão da história, das ações humanas da história, a partir das condições, das possibilidades materiais que o humano tem na construção da sua história, e ela é sempre dialética da classe operária, da burguesia, do senhor e do escravo, do poderoso e do menos poderoso, né? E só para fazer um adendo, Elisa, é importante lembrar, porque os três grandes materialistas, para lembrar Foucault, né? Quais são os três maiores materialistas da história? Freud, Nietzsche e Marx. O pensamento de Freud não estava posto. E os dois grandes materiais do século XIX, que são dois pensadores importantes, essas filosofias estavam sendo construídas. Marx nasceu em 1818, Nietzsche nasceu em 1846. E o niilismo nietzschiano, por exemplo, que é um materialismo, não tem nada a ver com o niilismo tradicional que nós conhecemos. Por exemplo, o Nietzsche fala do materialismo reativo e positivo, né, e negativo. O niilismo negativo é justamente do religioso, que se esconde da vida esperando um mundo de salvação. E o reativo é aquele que vai ter perspectivas e novas reflexões a partir do conhecimento e da abordagem e do esclarecimento da morte de Deus, né? Então tem outras nuances aí. O materialismo que Freud, que Nietzsche, que Kardec critica no sentido fisiológico, aí você consegue mais diálogos com Freud depois, porque ele vai colocar tudo na conta do inconsciente e tudo mais, né? Então nós temos três grandes materialismos a serem estudados e compreendidos, né? Mas o materialismo que foi referido aí que é o marxista, no sentido da história e de outros pensadores, é o das ciências sociais, né? Ciências sociais nascentes, depois com Durkheim, Weber, né? E o próprio Marx, eles vão partir das condições materiais que a história nos oferece. É nesse sentido que nós devemos compreender o materialismo metodológico. Fazer um merchan, Elias, quem quiser compreender profundamente, tem um curso da AEFOS, feito pelo professor Sandro, que vai falar sobre materialismo e espiritismo. Entra lá no site da AEFOS, nos canais da AEFOS, que tem um curso sobre isso, bem bacana, né? Quem quiser se aprofundar mais, a AEFOS tem um curso prontinho sobre isso. Eu queria que você já fechasse, então, a que materialismo Kardec está se referindo, tá? Qual o materialismo que ele combate e que ele coloca como principal inimigo do espiritismo, e aí já engatilha com a tarefa para o nosso próximo encontro. Então, pessoal, não tem como ser esse materialismo metodológico, né? Até porque ele é necessário e porque
Marx ele começa a escrever para o jornal até 56, depois é que ele vai ter uma produção que vai dar mais conhecimento a ele. Então era muito insípido, né, o conhecimento talvez de Kardec sobre isso. Ele está falando desse materialismo de negar a alma, de negar o que está além, de negar o espiritualismo, aquilo que se, né, circunscreve simplesmente a alma. Até porque o materialismo histórico dialético não está se preocupando com isso também. Até as críticas que os pensadores dessa linha vão fazer sobre a religião, ele está mais ligado à construção de um conceito burguês de religião e de Deus do que efetivamente se existe vida, se existe morte, se existe alguma coisa ali da vida, né? Então, Kardec está criticando aquele materialismo que é o antônimo ou antagônico ao espiritualismo. É esse. É aquilo que nós podemos chamar de materialismo raso mesmo, né? O que não tem nem base hoje, que não dá nem mais para você sustentar esse tipo de materialismo, né? E ele já não é É o mais materialista sustentável. Edir Macedo, né? É o É, materialista Edir justamente. Macedo. Esse materialismo que Kardec critica hoje, ninguém mais defende no sentido do pensamento. Aí você pode pegar exemplos, aí o Elias foi muito feliz quando for, né? Várias religiões hoje são profundamente materialistas, né? Há só materialismo ali, não há nem... Até a transcendência, ela não é muito transcendência, ela é um materialismo, né? Com tentativa metafísica, por mais absurdo que isso possa parecer, mas é assim, né? E aproveitando isso, a gente vai falar sobre morrer na próxima aula, né? E aí tem tudo a ver com isso. Mas eu queria pedir colaboradores. Vamos lá. Qual de vocês aí que nos ouvem querem falar para nós como os mexicanos tratam a morte? Só se manifesta aí como se fosse uma evocação e fala, eu vou falar. Eu quero saber como os mexicanos tratam a morte. Quem vai ser? O Felizardo ou a Felizarda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, só vai até cinco. Gente. Passou dos cinco, eu vou falar nome. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, quem pode falar para nós, fazer uma pesquisinha durante a semana e falar Eu vou dar uma como os dica, ó. mexicanos Assiste encaram o a filme morte? A Vida é uma Festa. É Então, ótimo, é eu ia falar verdade. isso, Elias, você adiantou. Esse filme, Oi, ele Cle. fala muito sobre... Não, eu não vou falar a respeito porque eu não conheço com profundidade, mas eu ia citar esse filme porque me parece bem diferente, né? Eles levam com Mas não pode, não se- leveza, com... Ô, mas não é para Cle, ser profundo, não. ô, Não, Cle, não, mas eu não... É a Eu só nossa queria citar o linguagem. filme mesmo, o filme que é ô, muito Cle, interessante. Oi? Cle. Pois é, então fala com base no filme na semana que vem, Ah, semana que vem, aí sim, que daí eu vou ver de tá? novo. Para semana que Isso. vem, é. Ai, desculpa, gente, eu não fui claro. É para semana que vem, para o assunto da semana que vem, Ah, perdão. então tá ótimo. Tá bom? Então fica com a Pode ser você, Cle? Cle, a morte na cultura mexicana. Perfeito. Aí, a Lúcia Posso, Gato. posso, posso. A Lúcia levantou a mão. Vou falar o próximo, Lúcia. Bora ver se você topa. Quem quer falar para nós sobre o livro tibetano dos mortos? Pode ser você, Lúcia? Tem ele PDF na internet, de graça. É acesso livre. Pode? Então, pode. Eu só queria fazer sobre esse filme, A Vida é uma Festa. Eu levei meu neto, né? Ele tinha 6 anos, né? E ele não entendeu muito. Aí veio a pandemia e ele viu o filme e ele chorava tanto, 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 né? Porque ele estava muito angustiado, óbvio, né? Muito novo, né? Durante a pandemia. E ele teve um entendimento, assim, né? Da morte, né? E ao mesmo tempo ele ficou, e ele estava vivendo aquele, e falam, teoricamente, né? Que 7 anos é a idade da compreensão da morte, a idade que a criança, nós humanos temos a noção. E foi exatamente isso. Quando eu levei, ele não entendeu muito, achou, mas assim, não teve entendimento. Eu chorava horrores, né, do lado dele, mas ele não entendeu, porque depois aí ele viu, né, durante a pandemia, e ele chorava muito, ele fez esse filme várias vezes, né, e é muito interessante, né, como que esse filme marcou, né, é muito bonito, né, muito bonito, e é muito bonita a visão, né, do mexicano, né, que não é um mexicano, na realidade é mais a cultura
lá dos Tolteca. maias, né? Os astecas, É, toltecas. Sim, toltecas, isso mesmo. Astecas, Vocês estão vendo, pessoal? A propaganda que as meninas fizeram aí, vocês vão ver esse filme durante a semana, vocês vão ficar em dúvida. Qual o nome do filme, gente? A vida é uma festa. A vida é uma festa. Isso. Agora Ok, o próximo muito aí. O próximo eu vou escolher. Eu vou me dar a liberdade de escolher. Alfonso, você está por aí? Já me achou aqui? Já. Alfonso, o que você acha de falar para nós sobre qual a visão dos druidas sobre a morte? Pode? Druidas. Tem do Kardec, tem da Revista O povo Espírita. de Kardec. Tem do porque Leon Denis. O Druidas, você... Tem o Leon você Denis, tem sente- lá o Gênio Cético, o Mundo Invisível. Aham, Tem e o artigo da ali Revista Espírita. Vamos ver. Ah, beleza, Se eu tranquilo. consigo ver alguma coisa. Lê lá, dá uma olhada nas brumas de Avalon, vê as histórias do Rei Arthur, tem muita coisa. E a outra aí é voluntário também. Oi, pode falar, Lúcia. Qual é a minha missão aí? A sua é o Livro Tibetano dos Mortos. Tá bom. E a morte E a no próxima é Tibete. só mais um. Quem pode ficar com o Livro Egípcio dos Mortos? Cadê? A Márcia. Márcia, você não quer, não? Eu estava me escondendo aqui. Você pode, Eu acho você que eu pode fui da fazer isso última para vez, nós? por isso que eu fiquei quieta, né? Eu fiquei quieta porque eu já fui da outra vez, estava dando aí oportunidade pro pessoal, né? Não. Mas acho que ninguém vai querer. O povo acha que é muito difícil essas coisas, Márcia, mas não é. Fala pro povo que é tranquilo. Mas você Tudo pode bem. ficar com o Livro Egípcio dos Mortos? Fico. Ok, então, pessoal, nós vamos ver 4 representando os continentes e culturas, né? Na América, com a cultura tolteca aí, a Europa, falando dos druidas, e também por conta da referência que Kardec tem em outros autores espíritas, a Ásia, falando especificamente do tibetano, que talvez seja o livro mais popular, e para falar de Império Ancestral e também falar de África, nós vamos trabalhar aí a noção do livro egípcio dos mortos, beleza? Então, nós vamos começar o nosso ponto da semana que vem com esses 4 colegas nossos aí, apresentando como essas culturas, essas obras, nos apresentam o processo de morte. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí quem aceitou, né? E desculpe aqueles que eu tive a audácia de pedir para estudar, para fazer, mas é porque a gente vai criando já um carinho mesmo à distância, né? Você vai mandar isso aí no grupo lá? Vou mandar. Mais detalhado. pra gente Vou não se mandar esquecer. certinho. Quanto tempo, mais ou menos, a gente tem para falar? Vai, uns 5 minutos para cada. Eu estava pensando em 15. Vamos fazer com 5, assim, podemos estender no máximo até 10. Tá. Vai Tá? depender Porque da interação, né? Vai depender de cada um, porque eu sei que vai ter gente que vai gastar mais de 10, eu sei que vai ter gente que vai resumir mais rápido, né? Aí nós deixamos pelo menos uma meia hora para esse momento, ok? Certo, Diego, e eu quero só, então, lembrar, gente, que esses 4 tópicos que o Diego está trazendo, é para a gente explorar as questões que estão no Livro dos Espíritos, no próximo capítulo, que é o capítulo 3º, Retorno da vida corporal à vida espiritual. Né? Então, assim, olha, é claro, portanto, que nós vamos ler o capítulo que Kardec está tratando aqui, para a gente conseguir fazer os paralelos que, então, os colegas vão trazer para nós. Né? Acho que nem precisa dizer isso, mas eu vou dizer para lembrar, tá ok? Que nós não vamos passar todas as questões que o Kardec trouxe, mas nós vamos agora estabelecer paralelos e discutir, então, como é que a gente vai compreender essa questão que o Kardec traz, considerando também esses outros aspectos culturais, tá bom? Uma boa semana para todo mundo, muito obrigado, um grande abraço. Abre os microfones aí para todo mundo se despedir. Boa noite, boa semana, obrigada. Boa noite, pessoal. Muita paz para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu, tchau. Obrigada, Eli. Obrigado, até mais.